Graça e paz, irmãos. Meu nome é Igor Vale, sou pastor e missionário aqui na região norte do Brasil e hoje tenho a oportunidade de conversar com vocês a respeito da identidade missionária da igreja. Quero te convidar a olhar para o livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, onde a palavra nos diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Ao conversarmos sobre a identidade missionária da igreja, e nesse trecho nós poderemos perceber marcas profundas de uma igreja que tinha uma profunda identidade missionária. Para começarmos essa nossa reflexão, eu gostaria de lançar um pensamento de que a igreja ela já é missionária antes de nascer. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: Portanto, vão por todo o mundo, fazendo discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus 28, 19, está lançada a grande comissão. O Senhor Jesus está entregando aos seus discípulos a responsabilidade de que deveriam ir por todos os lugares, proclamando o Evangelho e levantando discípulos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E quando nós olhamos para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 2, a palavra está nos dizendo que, de repente, veio um som do céu e um vento encheu veementemente a casa, e toda a casa e todos aqueles que estavam assentados. Perceba bem, em Atos capítulo 2, versículo 2, a igreja do Senhor Jesus está sendo lançado o movimento de suas bases, a igreja está sendo iniciada. Portanto, em Mateus 28, 19, o Senhor Jesus está falando que a igreja deveria ir por todas as nações. Nós podemos dizer que a missão ela é lançada e depois a igreja ela é instituída. Sendo assim, nós podemos refletir que a igreja ela já nasce debaixo de uma visão missionária. A igreja nasce em um território missionário, ela já nasce embutida de uma visão para ir a todas as nações. Portanto, toda a igreja é missionária por natureza. E aqui nós estamos conversando a respeito da identidade missionária da igreja. Quando nós olhamos para aquela igreja de Antioquia, vamos perceber algumas marcas profundas da identidade missionária daquela igreja e daquele movimento. Primeiro vamos olhar para o livro de Atos, capítulo 11, versículo 19, onde nos diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Uma característica daquela igreja, concernente à sua identidade missionária, é que ela era uma igreja sofredora. Por causa do seu compromisso com o Evangelho, por causa do seu compromisso com a mensagem de Cristo, aquela igreja foi colocada debaixo de perseguição. E aqueles homens começaram a sofrer por causa da mensagem do Evangelho. Uma das características de uma igreja missionária é que ela passará por sofrimento. Será uma igreja sofredora, debaixo de perseguição, mas ainda assim levará o Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, a igreja, na sua identidade missionária, também é uma igreja sofredora. Quando nós olhamos agora para o versículo 20, a palavra nos diz assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Perceba comigo, os discípulos estavam debaixo do sofrimento, os discípulos estavam debaixo de perseguição, mas em momento algum eles cessaram de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, a identidade missionária de uma igreja, toda a igreja missionária, ela é uma igreja proclamadora. Perceba que não foi o sofrimento, não foi a perseguição que conseguiu calar aqueles cristãos. Eles estavam comprometidos com o Evangelho do Senhor Jesus. E onde quer que eles fossem, eles não iriam cessar de falar daquele Evangelho. Meus amados irmãos, a igreja possui uma mensagem.
Essa mensagem é maravilhosa, essa mensagem ela é impactante, mas essa mensagem ela só surtirá o efeito se ela for proclamada. Portanto, a identidade de uma igreja missionária, ela é uma igreja proclamadora. Vamos adiante. Quando nós olhamos para o versículo 21, assim está escrito: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Meus amados irmãos, agora nós podemos perceber nesta igreja uma forte atuação do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha um mover, que tinha o poder do Espírito Santo. A igreja proclamou, o Espírito Santo agiu. A igreja pregou, o Espírito Santo se moveu. É um trabalho em conjunto. A igreja precisa proclamar, e o Espírito Santo certamente irá agir, irá se mover para arrependimento e salvação. Portanto, na identidade missionária de uma igreja, além de ser uma igreja proclamadora, a igreja também tem o poder, a ação e o mover do Espírito Santo. Quando nós olhamos agora para o versículo 25, está escrito assim: partiu Barnabé para Tarso, a fim de buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. A igreja em Jerusalém, ouvindo falar do movimento que havia sido iniciado em Antioquia, a fama daquele povo estava crescendo. Todos estavam ouvindo que algo muito especial estava acontecendo em Antioquia. Assim sendo, a igreja de Jerusalém enviou o servo Barnabé para ver aquela igreja, para acompanhar o que estava acontecendo. A palavra nos ensina que quando Barnabé chegou àquele lugar, ele teve alegria em seu coração, havia comunhão, havia graça de Deus, e ele percebeu que naquele momento, uma das coisas que aquela igreja mais precisava era de um bom discipulador. A igreja precisava passar por um processo de construção de bases sólidas no Evangelho do Senhor Jesus. Então ele buscou Paulo, alguém que pudesse realmente ensinar a igreja, lançar as bases bíblicas de um movimento que iria crescer cada vez mais. Grande discipulador ele trouxe para ensinar aquela igreja, e o resultado não poderia ter sido outro. A palavra nos ensina então que ao chegar naquela região, eles ficaram por todo um ano desenvolvendo e ensinando os discípulos daquela região. Eu digo mais uma vez, a identidade missionária de uma igreja. Toda igreja precisa ser uma igreja discipuladora, para que os discípulos possam ter base, firmeza em sua fé. E finalmente, quando nós olhamos para o versículo 26, está escrito assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Perceba comigo, tudo está corroborando, tudo está se encaixando. Os discípulos estão proclamando, o Espírito Santo está agindo, os professores da igreja estão discipulando o povo. Então aquele povo começou a crescer na graça, começou a crescer em comunhão, em alegria. E aquele movimento foi tão profundo, que houve transformação radical. A piedade começou a impactar os corações e aquelas pessoas começaram a parecer com Cristo. As pessoas daquela região olhavam para aqueles crentes e começaram a dizer que eles pareciam pequenos cristos. Começaram a dizer que eles lembravam de Cristo, eles lembravam de Jesus. Então, pela primeira vez na história, cristãos foram denominados assim por se parecerem com Jesus. Meus amados irmãos, uma igreja que tem uma identidade missionária é uma igreja que tem as marcas de Cristo, que tem os sinais de Cristo implementados em sua vida, em sua prática, em sua adoração. Portanto, toda a igreja missionária, a identidade missionária de uma igreja passa pelo fato de ter as marcas de Cristo na sua vida cristã, na sua vida pessoal. Aquele movimento foi tremendo e por isso, até hoje, somos chamados de cristãos, porque uma igreja com identidade missionária conseguiu expandir o Evangelho do Senhor Jesus. Hoje nós conversamos sobre a identidade missionária da Igreja de Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Um forte abraço, fique na paz.
Dedique o dia da Bíblia à intercessão pela distribuição das Escrituras, monte turno ao longo do dia e encerre com um culto de gratidão. Ore por portas abertas, recursos e equipes. Reforce o compromisso de levar a palavra a todos. No dia da Bíblia, realize um culto especial. Inclua leituras bíblicas que destaquem o amor de Deus e o poder transformador das Escrituras. Prepare a liturgia com antecedência e envolva diferentes áreas da igreja. Levante ofertas para a causa da Bíblia e as destine para a Sociedade Bíblica do Brasil. Finalize o culto com um momento de gratidão pela Palavra de Deus.